Fala turma, tudo bem? A gente chega para conversar um pouquinho aqui sobre a coletiva, né, que o Paes concedeu na tarde de hoje, né? Hoje, dia 4 de março, terça-feira de carnaval, e a gente chega exatamente para falar um pouquinho sobre tudo que ele falou nesse momento ali com a imprensa, batendo um papo, respondendo abertamente as perguntas. E aí eu convido você a, nesse vídeo, conferir os principais pontos que ele abordou. A gente vai conversar aqui sobre as principais respostas de forma bem objetiva. Então, vem com a gente, porque tá no ar esse vídeo sobre a coletiva do Marcelo Paes. Você que não conhece o Fala Manso, se inscreve no canal, ativa as notificações, é sempre legal ter você aqui junto com a gente. Tem muita coisa pra gente conversar nesse conteúdo e eu peço que você já se inscreva aí, tá bom? A gente tá numa crescente muito boa, batemos 7.500 inscritos, rumo aos 8.000 e eu conto com a sua participação, com o seu engajamento. Mas sem mais delongas, como de praxe, como tem sido nos meus últimos vídeos, já estou com o meu caderninho aqui, com as anotações, com as respostas que ele concedeu. Eu vou colocar alguns deles na tela, né, pra gente deixar o vídeo mais dinâmico também, mas a maioria a gente vai só bater um papo mesmo, porque são muitas respostas. Foram 2 horas de coletiva, 2 horas de entrevista. Não é algo comum no futebol, não é algo comum um dirigente chegar e falar por tanto tempo. Então, vamos conversar sobre cada um desses detalhes, e o primeiro que eu coloco na tela, e aí sim esse eu vou colocar aqui exatamente no momento que ele fala sobre o momento do Fortaleza. O momento não é bom e a gente vai ouvir um trechinho da resposta aí que ele concedeu. Vamos ouvir Marcelo Paes. Sobre o momento esportivo, não é um bom momento, isso a gente tem que reconhecer, né? Não é normal, o Fortaleza, nos últimos 4 jogos, não tivemos boas atuações, não são só as derrotas, né? Foram 3 derrotas e um empate, mas as atuações não foram boas. Se a gente somar aí, se a gente considerar que cada jogo tem mais ou menos 100 minutos, né, contando os acréscimos, desses 400 minutos, talvez a gente tenha tido 70, 80 minutos bons e o restante foram ruins. Então, a gente tem que reconhecer, né? Não tem nenhuma desculpa que justifique isso, não é gramado, não foi arbitragem, tempo de descanso, nada. Nada justifica as atuações que realmente estão abaixo. A gente tem que reconhecer, e todo mundo aqui no PC sabe disso, né? Aí, uma pequena parte da primeira resposta, porque essa é uma resposta bem interessante. E assim, uma das coisas que a gente vem repetindo aqui nos vídeos é que se o Fortaleza não percebe que tá acontecendo algum problema, aí eles estão errados. Aí tá acontecendo. Pô, que loucura é essa? O time tá jogando mal, não consegue engrenar, perde para times que não são os favoritos. O que é que se imagina? Os caras estão prestando atenção no que tá acontecendo? Eu acredito que não. Mas o Marcelo reconhece, pô, tem uma dificuldade, a gente tá tendo um problema, todo mundo aqui no PC sabe. Desses 400 minutos, só em 70 a gente jogou bem. Realmente é algo que faz sentido. Eu não gosto de dirigente que chega e inventa desculpa ou vem com duas conversas, né? Vem com coisas além daquilo que está explícito. Eu sei que o cara tem justificativa, está acompanhando o trabalho lá diariamente, mas precisa reconhecer o ponto lá, né, os pontos críticos que estão acontecendo. Então, esse é o primeiro ponto. Ele reconheceu o momento. O Paes reconhece o momento, sabe que realmente é um problema o que está acontecendo e fica muito claro, fica muito evidente isso pelas palavras e obviamente ninguém é bobo, né, de não saber perceber o momento ruim que o Fortaleza está vivendo. Um outro assunto que ele também falou foi exatamente sobre ele relembrou alguns momentos positivos. O Paes relembrou alguns momentos positivos. Ele foi perguntado, inclusive, sobre o momento como presidente, o momento como CEO, e ele destacou: não, a gente já viveu momentos melhores. A gente já viveu momentos positivos com esse elenco. Com esses mesmos jogadores, a gente viveu um tempo muito bom. Então é preciso dar confiança. A gente também falou isso ao longo dos últimos vídeos, né? É só você olhar vídeos anteriores, posso até deixar aqui no card, desse lado de cá,
coisas que a gente já percebeu. O Fortaleza confia demais nesse elenco que ele tem exatamente pela sequência, né? Pelos feitos que esse próprio equipe, esse próprio time já entregou. Então, outro assunto que ele também abordou. Uma das coisas que a gente precisa falar é do problema com o sócio-torcedor. Esse assunto também foi muito relevante, muito importante, e é um dos assuntos que eu quero, inclusive, colocar na tela para a gente acompanhar um trecho da fala aí do Marcelo sobre o problema com o sócio-torcedor. Essa questão do vazamento de dados houve, reconhecemos, certo? Não vamos aqui encobrir, mas eu pedi dados, certo? Pedi dados ao pessoal do sócio. Eu perguntei quantas pessoas vieram de fato reclamar, né, de que houve vazamento. 231 pessoas. 231 pessoas vieram. De uma base de 40 e tantos mil sócios, percentualmente, não é um percentual tão alto. Acho eu que tem mais gente, mais do que 231, certo? Tem gente que não veio reclamar, tem gente que não percebeu, né? Tem gente que se virou, né? Cancelou o cartão. Então, acredito eu que tem mais gente. Mas eu acho que é importante a gente balizar a situação, porque fica pensando, foi todo mundo, né? Até agora vieram 231 pessoas, todas foram atendidas, todas a gente... Tá aí, todas foram atendidas, né? São várias pessoas que tiveram esse problema. E o que eu achei legal, além dessa explicação mais técnica, né, da questão da quantidade, das pessoas que procuraram, de reconhecer, houve um erro, a gente está tentando melhorar. Em outro momento ele falou inclusive de um projeto de atualização para o próprio site, foi resolvido o problema da segurança, tem sido resolvido na verdade o problema da segurança, o site vai passar por atualizações, deu garantias lá que se fizer na máquina no próprio site da Cielo vai ser resolvido o problema, enfim. O Paes veio com essa ideia, né, de ser transparente, de falar abertamente, sem se desviar de nenhum assunto, e eu particularmente acho isso ok, acho isso uma coisa importante. Um assunto relevante sempre são contratações. O Paes comentou sobre, ele não falou diretamente sobre o que o Vojvoda disse, mas o Vojvoda não disse que vai ter contratações, mas que pode ter, que a gente está estudando e que realmente, até pela pergunta que o Miguel Júnior fez, a quantidade de jogadores do elenco, ele meio que deixou ali a entender que de fato o Fortaleza busca algumas posições, e a gente continua com a informação de que o setor que o Fortaleza mais prioriza é o setor de ataque, né? Tanto é que ele confirmou a negociação com o Lohan, por exemplo, confirmando ali o que o Vene Casagrande tinha trazido, o que a gente também já tinha comentado em outros momentos. Além disso, ele falou sobre o distanciamento do torcedor, que é uma coisa que é muito importante, né? Assim, ele destacar, ele reconheceu, precisamos reconhecer que estamos distante. Ele falou inclusive na primeira pessoa, eu estou distante do torcedor, eu preciso melhorar minha comunicação. É algo que ele também percebeu que acaba afetando, né, a forma com que o clube se comunicou em relação ao caso do sócio-torcedor, ao momento do time, a outras questões também pertinentes ao Fortaleza. É algo que o Marcelo também reconheceu e eu acho interessante a gente destacar aqui também. Vamos para o sétimo assunto. Esse é continuidade do trabalho de Juan Pablo Vojvoda. Esse assunto é sempre muito perguntado, questionado, saber, o Vojvoda vai ficar, o Vojvoda não vai ficar, né? São questões que são sempre marteladas, porque o Vojvoda é o maior treinador da história do Fortaleza, porque o Vojvoda realmente tem todo esse carinho com o torcedor e tem uma gestão muito boa do time, e o Marcelo fala, e a gente vai ouvir um dos trechos aí sobre o Juan Pablo Vojvoda. Não. Já estão negociando? Rapaz, a gente quer ganhar do Ferroviário amanhã. Essa é a preocupação do momento. Mas há um desejo, né? E eu já externei isso algumas vezes, Alex, Bruno, nós externamos isso já algumas vezes, internamente também de público. O Vojvoda é um grande treinador, nós temos resultados excelentes com ele, e o nosso desejo é de permanência, de continuidade, que ele possa estar mais tempo, né? E quem sabe, muito em breve a gente não anuncia alguma coisa. Eu não estou prometendo nada não, mas o desejo
do Fortaleza é que isso aconteça, mas hoje, no momento, a gente está preocupado, focado em recuperar a performance e voltar a ganhar jogo. Não tem muito para onde correr, né? Esse é um detalhe que a gente sabe disso. Marcelo jamais vai falar de renovação, de contratação, de especulação sobre contratação ou qualquer outra coisa em detrimento à partida contra o Ferroviário, principalmente a do sábado, né? A de amanhã o Fortaleza joga pela Copa do Nordeste nessa quarta-feira, mas tem um compromisso de não ficar fora da final do Campeonato Cearense, que é uma obrigação. Isso aí é inegável, como o Fortaleza tem essa obrigação. E um outro assunto também que a gente vai abordar aqui, outro assunto que ele abordou, na verdade, que a gente vai destacar, é exatamente o mando de campo na semifinal do Campeonato Cearense, né? Esse aí é um assunto polêmico que ainda vai render ao longo da semana, e ele também falou, logo em seguida a essa resposta, a gente vai ouvir um trechinho do que ele respondeu sobre o mando de campo, com uma resposta interessante, né? Se eu pegar exatamente aqui o trecho que ele começa, ele vai falar exatamente sobre jogar ou não jogar na Arena Castelão. Vamos ouvir o Marcelo Paes. Eu não esperava que acontecesse. Não esperava que acontecesse. E o nosso desejo é que eu gostaria que os 2 jogos fossem no Castelão no final de semana. Mas se não for possível, o Fortaleza não vai abrir mão de jogar no Castelão. Fortaleza conquistou o mando de campo. Em campo, Fortaleza conquistou a possibilidade de fazer o segundo jogo no seu mando de campo. E o nosso mando de campo é o Castelão. Se o mando de campo sai do Castelão para o PV, nós estamos invertendo o mando de campo. Aí tem uma questão desportiva. Desportivamente, o Fortaleza está sendo prejudicado se ele sai obrigado, por quem quer que seja, para jogar no PV contra o Ferroviário. Porque o Ferroviário manda o seu jogo no PV. Aí entra uma situação que, né, vai para além do Fortaleza, né? O Ceará tem o mando, tem a preferência, na verdade, pela melhor campanha. Se tiver que jogar no Castelão, segundo o regulamento do Campeonato Cearense, não sou eu que estou dizendo, é o regulamento. O Ceará tem essa prerrogativa por ter a melhor campanha. Eu acho que essa ideia do Ferroviário jogar no PV, por ele ser o mandante, jogar lá, é uma estratégia de narrativa, né? Eu entendo que realmente o Ferroviário manda os jogos no PV, o Fortaleza prioritariamente manda no Castelão, mas ele também outrora já mandou jogos no PV e não foi nenhum problema. A questão é que a importância do jogo não permite que o Fortaleza seja flexível. Se o Fortaleza tivesse encaminhado uma classificação, talvez esse assunto teria sido resolvido de forma muito mais fácil. Mas como está em aberto, Fortaleza ceder e acabar não passando para a final, imagine como é que fica a moral do Fortaleza. Não jogou no Castelão, foi eliminado pelo PV, o PV sendo um estádio onde o Ferroviário joga mais os seus jogos, aliás, joga os seus jogos. Então, há uma espécie de controle aí também da situação, de afinar a narrativa e o pedido, né? A negociação com o Ceará de fazer os 2 jogos no final de semana. Eu particularmente acho que entendo o governo, já criticamos N vezes o gramado do Castelão, mas sinceramente esse não é o momento de você ser tão inflexível, né? Tão rígido em relação ao gramado. Você pode fazer isso no resto do ano todinho. Agora, especificamente, é uma situação que eu acho que é possível ser resolvida. O governo diz que bate o pé, não volta atrás, e é algo que realmente os clubes vão ter dificuldade aí nos próximos dias a serem resolvidas, tá? O último assunto que eu quero trazer aqui, dentre outros, né, listei alguns, é sobre Tinga. Ele falou sobre categoria de base, falou sobre o Alex Santiago e o departamento de futebol, falou sobre campo sintético, falou que não abre mão de grama natural, que é a favor do gramado natural, não é a favor do gramado sintético, mas ele falou de Tinga, e assim, a aspa que mais me chamou a atenção foi ele dizer que não é por gratidão. Então o Tinga vem mal, o Tinga vem jogando mal, isso é um fato, talvez seja um momento bem abaixo do Tinga mesmo, daquilo que se espera dele, mas o Marcelo garantiu que não é por gratidão, é por performance. O Tinga se recupera, pode render, já ajudou no final do ano passado, não começou bem a temporada, o que também coincide com outros jogadores que não estão mal. Agora sim, não dá para também a gente só respeitar a história do Tinga, como eu respeito particularmente, sem apontar o momento que o cara tá vivendo.
O Fortaleza hoje, se perder o Mancuso, por exemplo, o Mancuso saiu machucado contra o Ferroviário no jogo passado, você já tem uma dificuldade, porque o Tinga já tá com a confiança lá embaixo. Eu não tô duvidando da capacidade de voltar ali, de jogar bem e tudo mais, mas ele tá mal. E é um jogador que precisa dar uma resposta, até porque é um dos líderes do grupo, porque é um dos salários mais altos, porque como o próprio Marcelo Paes falou, é um cara que é desejado pelo mercado. Então assim, Tinga é um assunto sempre relevante, é o capitão do Fortaleza, um ídolo tricolor e goza de muita confiança da comissão técnica e também do Marcelo Paes, da diretoria. Fica muito evidente, muito claro aí essa situação, tá? Esses os pontos principais, a gente listou alguns, né? Pediu desculpa pelo corte lá do Atlético Mineiro, falou, como eu disse, das categorias de base, falou do momento de oscilação, enfim, falou sobre várias coisas, e aí eu pergunto pra você. O que é que você tá achando? O que é que você achou, na verdade, da entrevista do Marcelo Paes? Faz sentido para você tudo o que ele disse? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é importante essa interação, essa opinião sobre alguns assuntos os principais. Depois de 2 horas a gente fez um compilado aqui de 16 minutos, tá até valendo, tá? E você, aquele pedido de sempre, né? Sempre é legal você se inscrever no canal. Não apareceu aqui, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações agora sim, aí você dá essa moral, comenta aí, participa junto conosco, tá? E por fim, não deixa de acompanhar o vídeo, né? Falando aí sobre o que o Vojvoda falou na coletiva. A gente viu muito o que o Paes falou agora, mas o Vojvoda também falou após o jogo. E a gente aqui, ó, nesse card tem a nossa opinião sobre aquilo que o Vojvoda falou. Se ele deu a real, e é importante você ver também. Comenta lá. Valeu, grande abraço e até a próxima.